anjos que estavam no céu. Um terço deles falaram assim: sim, nós vamos ficar com você. Não, os outros 2/3, não, vou ficar com Deus. E aí Deus virou e falou: bom, você já optou, só que você não pode mais ficar aqui, porque aqui o meu caráter é de santidade, é de retidão, é de pureza, e ele mandou aquele 1/3 dos anjos, mais Lúcifer, para a terra. Foi aí que ele detonou a terra. E aí Deus virou e falou: pronto, a parte que de livre-arbítrio terminou aqui. Agora, os anjos que estão aqui comigo no céu, eles estão a serviço dos homens que eu vou criar na terra, mas já não tem mais livre-arbítrio. Então, quando Adão e Eva estão lá no jardim, o que acontece? Tem esse ser que começa a fazer a politicagem de uma maneira bem calma, sereno e tranquilo. Ele não teve pressa para levar a Eva a se encantar com uma árvore. Tinha milhares de árvores com frutos, mas ele começou a cochichar na cabeça dele, da Eva, que aquela árvore era diferente. E ela era mesmo. Aí por quê? Porque aquela árvore era de Deus. Era um atributo que Deus tinha, conhecedor do bem e do mal, que Deus não queria que eu e você conhecêssemos. Para que conhecer o mal? Para que conhecer as coisas ruins? Você já viu notícia ruim? Quando você se alimenta muito delas? Como que você fica? A hora que você vê, você fica deprimido. É ou não é? Não com certeza. Para isso. Então, o que acontece? Aí ele pegou, devagar, fez a politicagem, conseguiu que ela comesse da fruta. O que ela fez? Deu para Adão. E aí, Deus virou e falou, tentou uma reconciliação com ele, mas ele não reconheceu o erro dele. Um pôs culpa no outro, até que a Eva virou e falou, foi a serpente. Quando ele fala que foi a serpente, aí ela está falando, muito bem. Então, essa serpente, que era foi o primeiro, como que fala? Incorporou, Satanás incorporou num animal, ele incorporou numa serpente. E aí falou, bom, se você obedeceu ele, é que você desobedeceu a mim. Eu falei que não, você falou que sim, obedecendo ele. Eu não sou mais seu Deus. Tá? Agora, você optou. Você tem livre-arbítrio, Adão e Eva. Então, vocês optaram. Muito bem. Então, a gente já sabia que o pecado entra no mundo dessa forma. Deus virou e falou, eu não posso mais deixar vocês no meu jardim, né, Edson? Por quê? Vocês vão comer a árvore da vida. A árvore da vida. Aí vocês vão ficar nesse estado de pecado a vida inteira. Não tem mais conserto para vocês. E eu não quero isso. Eu não criei vocês para viver no mal. Eu criei vocês para viver no bem. Então, por amor a vocês, eu os convido, eu os expulso do meu jardim. E lá ele colocou uma espada que ela ficava... É o que eu fico imaginando. Como essa espada ficava... Ela devia ter um lugar que delimitava aquele terreno, de tal forma que o Adão não poderia mais entrar nesse jardim. Mas teve uma coisa ruim que aconteceu aí. Não é simplesmente pecar. Como Deus é santo, 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 o que aconteceu? E o homem, pecador, não há comunhão, não tem comunhão entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus é santo e Deus não coabita com o pecado. Deus não tem relacionamento com o pecador. E agora? Criou-se um véu de separação. Muito bem. E o que aconteceu que o Lúcifer tinha tanto interesse em que a Eva e o Adão pecassem? Porque ele sabia que eles tinham autoridade sobre ele. E eles queriam que ele desobedecesse para perder essa autoridade sobre ele.
E perdeu? Perdeu. Mas nós temos uma boa notícia, que ela foi restaurada em Jesus. Quando eu convido Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador, eu estou voltando àquela condição que Deus preparou para nós, homens, lá no Éden. Eu volto a ter um relacionamento com Ele, através de quem? Só através de Jesus. Muito bem. E aí, como que fica? Como que ficou a humanidade nesse inteirinho? A Bíblia diz que, em Romanos 3, 23, que todos pecaram. E aí ele fala também em Romanos 5, que se através de um homem veio o pecado para toda a humanidade, também através de um homem. Ele prometeu lá em Gênesis 3,15, veria a salvação para todos os homens. Quem que era esse homem? Esse homem era o próprio Deus, que ia sair do céu, que é um ser espiritual, ia tomar um corpo humano para viver aqui e trazer de novo o quê? Deus para a humanidade. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a ver o que Jesus fez, eu estou vendo o próprio Deus. Ah, então Deus é isso? É que às vezes o que a gente se impressiona? Com a roupagem de Jesus. Uma pessoa que nasce nos nossos conceitos deste mundo, a pessoa que é uma grande pessoa, digamos assim, uma pessoa rica, que nasce num berço de ouro, modo de dizer, Jesus vem e faz tudo ao contrário. Quem era ele? O dono do mundo, o criador do mundo, e ele fez completamente diferente. Mas o nosso intuito agora é saber como eu fiquei nessa história. Eu fiquei um homem separado de Deus, eu fiquei um homem que começou a detonar, o meu espírito morreu, eu não tenho mais relacionamento com Deus, e como ficou minha alma? De acordo com a psicologia, a nossa alma é o quê? A nossa alma é o corpo, já a gente vai ver isso, é a alma... Estou querendo saber o que é a alma até hoje. Oi? Estou querendo saber o que é a alma até hoje. Poxa, o Samuel te deixou curioso. E aí, o que ele deixou? Essas 3 partes da nossa vida foram detonadas. Ah, foram? Puxa, mas eu não me vejo assim. Para Deus, de acordo com a visão de Deus, quando ele olha o homem, por isso que ele quer tanto que nós sejamos e vivemos como seus filhos, porque ele quer nos ver como ele é, e como ele planejou, através de Adão, toda a raça humana. Como que ele planejou? Ele planejou toda a raça humana reta, em retidão, fazendo só coisas corretas, sendo uma pessoa feliz, sendo uma pessoa que só pensa coisas boas. Nossa, pensar só coisas boas? Tá. Uma pessoa que tem as emoções sadias e tenha um relacionamento com ele. Mas, e o que ele faz, o nosso Deus? Ele vira e fala assim, eu vou morar entre vocês. Então, Deus faz uma morada junto com os homens. Com que intuito? Para mostrar como o homem estava e como o homem pode chegar até ele, até a promessa de Jesus vir à terra. E como que esse homem ficou? Então, aí foi aquele que o Samuel falou do tabernáculo. Então, o tabernáculo, ele tinha a parte externa, que a luz do sol batia, aí entrava por uma porta, tinha o santo lugar e o santo dos santos. Aí já tinha toda uma cortina e tudo fechado. E que lugar é esse? Esse lugar é a minha alma, o meu espírito. Eu não estou vendo nem a alma, nem o espírito do Edson e de ninguém. Eu posso conhecer características de vocês se eu me relacionar com vocês, tá? Então, lógico, mas tem a parte externa. Eu olho assim para a carinha da Ivana, eu já vejo que a Ivana está bem cansadinha. Um fim de semana agitadíssimo,
E hoje trabalhou muito. Trabalhou um pouco do sábado hoje, tá? E aí? Mas é só o que eu vi. Eu vejo o Léo largado no sofá lá, pedindo socorro, quero cama. Então, um pouquinho eu vejo do externo, mas aquilo que está, o que as tristezas, as angústias, as bravezas que alguém de nós passou hoje, só convivendo para ver. E aí a gente vê que essa nossa alma é o santo lugar. E o Espírito Santo? O meu espírito representa o santo dos santos, que nada mais é de que Deus mostrando como que ele tem um relacionamento com o homem através daquele tabernáculo que ele armou lá no deserto. Aí ele coloca um sacerdote, uma pessoa específica. O que você pode ver é que Deus é um Deus de ordem. Ele não gosta das coisas mais ou menos. Por exemplo, a maioria de vocês aqui, todos levantaram cedo, se foram trabalhar no local de trabalho, chegaram lá no horário, certo? Cumpriu o horário que devia cumprir, mesmo sendo dono dos afazeres, que nem o Edson. O Edson faz aquilo que é o interesse dele, mas ele cumpre aquilo. Ele não fica na cama até 10 horas. E aí vai. Aí é a mesma coisa, é um Deus de ordem. Por quê? Porque eu quero prosperar. A gente sabe que a vida material aqui nesse mundo precisa de regras. Eu preciso fazer exercício. E aí, eu preciso... Tá. E a minha vida espiritual? Eu também. Eu preciso ser uma pessoa de ordem com a minha vida espiritual. Eu preciso buscar Deus para aprender a ter um relacionamento com Ele. Como que eu vou ser íntima? Por exemplo, o que aconteceu com a Ivana e com a Renata? Elas alimentaram a amizade delas. Elas renovaram as conversas. Elas estreitaram e fortaleceram a intimidade delas. É isso que Deus quer de mim e de você. E por que eu preciso para fazer isso? O que eu preciso para conhecer uma pessoa? Passar tempo com ela. E aí que Deus vira e fala, para eu chegar na sua alma, você vai ter que se dispor a ficar comigo. Se você quer um relacionamento do meu coração com o teu coração, você vai ter que ficar quietinho comigo. E o que significa isso? O meu tempo com Deus, eu tenho que me organizar no meu cronograma de vida diária para buscar isso. Eu posso aumentar com o tempo? Devo. Eu começo com 10 minutos, eu começo com 15, eu começo orando de manhã, lendo um salmo e pedindo para Deus fazer com aquele salmo torne verdade para mim. Tudo que tem na palavra não era para o Davi. Davi foi inspirado por Deus. Eu coloco para a minha vida e eu vou me estreitando nesse relacionamento com Deus. Aí a gente faz uma comparação. Quem é Deus? Deus é uma trindade. Nós vimos isso na lição 2. O que é ser trindade? É ser uno, e não ser dividido. Então eles são 3 pessoas numa só. E o que isso significa? Eles pensam igual, eles estão sempre concordes, eles têm também, eu gosto dessa palavra, espera aí que eu vou pegar ela para falar para vocês. Eles são semelhantes. O que é ser semelhante? Eles têm unidade entre eles. O que é ser... eles terem a mesma imagem, eles têm a alma dele, viu, Edson? O que é a alma? É os pensamentos dele, ele é um ser criativo, ele tem vontade, ele decide, ele tem emoção. Em outras palavras, Deus tem alma, tá? Deus é espírito e Deus tem alma. E o quê? Como o homem ficou com a queda? O homem se viu... mas o homem, ele não é igual a Deus? Não, porque o pecado entrou.
porque era. Agora, ele ficou como? Ele se viu em 3 pedaços. Como é esse 3 pedaços? Primeiro, o espírito dele é imortal, tá? Tem gente que ignora isso. Acha que acabou aqui? Acabou? Ah, vou ficar voando por aí. Tem gente que não acredita nem sequer em espírito. Não, gente. A gente veio, a gente acaba e acabou tudo. Não. Nós somos seres espirituais. Nós temos uma alma, tá? Muitos acham assim, eu sou boa, eu só faço coisa boa. Sabe o que acontece? As pessoas me irritam. E a hora que eu vejo, eu xingo. A hora que eu vejo, eu me defendo. Então, é elas que me provocam. Não, nós temos uma alma e nós somos responsáveis por ela. E eu vou cuidar dela. Tá, o corpo está aí. Tá? Então, hoje, o corpo é mais fácil ver. Vai chegando 30, 35, assim, o corpo, a gente já vê o corpo entrando em declínio. Tá? Então, a gente vai, chega num pico, e tem gente que fala que começa a cair esse pico do ser humano, já começa a envelhecer com 25. O que você está rindo aí, Ivana? Eu não estou ouvindo. A Ivana está rindo. A gente é muito finito. Esse negócio do corpo, vamos alimentar a alma mesmo, para a gente se sentir bem, está tudo certo. E você falou muito bem. Por que nós estamos aqui? Esse é o único intuito. Eu preciso me conscientizar que eu daqui a pouco não estou mais aqui. Você viu a Renata falando? Está certo que ele já tinha 70 e poucos anos, mas tenho uma nora que tem 30 e poucos anos. Ela teve um Covid, o Covid dela foi feio. Menina, não passou na nossa cabeça que meu filho poderia ficar viúvo com uma filha de 13 e outra de 10? Mas ficou. Uma atleta, uma menina que se cuida, papapá, tá? Olha a finitude, como você falou. Então, eu tenho sim que cuidar do meu espírito. Porque se amanhã eu não estiver mais aqui, eu sei onde eu vou estar. É esse o nosso intuito. Eu preciso ter essa certeza no meu coração. Mas eu consigo ter essa certeza? Consegue sim. Como que eu consigo? A palavra me garante. Ele fala, se você acreditar em mim, Mara, você nasceu de novo. É? E como eu provo que eu acredito no Senhor? Como prova? Se você obedecer aos meus mandamentos. Se você for uma comigo. E como eu sou uma com o Senhor? Querendo me conhecer e conviver comigo. É? E de que maneira? Meditando na palavra todo dia. Então, essa é a maneira que Deus quer que eu mostre para Ele, em primeiro lugar, que eu tenho um compromisso com Ele. O Edson não precisa mostrar para mim. Ele pode partilhar comigo. Mas quem tem que saber disso, que vai ler o coração dele, que eu não leio, é o próprio Deus. Então, isso é um negócio muito sério. Sabe por quê? Eu vivi numa igreja, porque a minha mãe sempre foi cristã, e minha mãe me levava. E eu ia na igreja. Mas sabe quando eu vim ter uma experiência com Jesus? Com 30 anos de idade. Mas você cantava que nem gente de igreja, você sabia Bíblia? Sabia. E você não tinha nascido de novo? Não. Eu não tinha nascido de novo. Glória a Deus que Jesus não me levou antes. Porque, aí ele ia dar um jeitinho, né? As orações da mãe da gente, né? Ia dar um jeitinho para... Mas, e o que acontece? Aí a gente tem que ter essa certeza no espírito para poder saber que se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Você sabe, Renata? Com certeza absoluta. Glória a Deus. Você sabe, Ivana? Perfeito. Sabe, Edson? Amém. Léo? Sim, sabemos. Samuel? Perfeito, eu também. Eu vou estar com Jesus. Mas você tem tantos defeitos, dona Mara? Tenho mesmo.
Mas o que eu faço com eles? 1 João 1:9 fala assim, quando eu faço coisa errada, eu viro para Deus e falo, Deus, fiz errado, me perdoa? Ele vai me perdoar. Mas você viu que jeito você tratou o seu empregado? Você viu o jeito que você tratou sua esposa, seu filho? E agora? Vai lá e pede perdão para eles. Ah, é? Ó, aí você vai com a maior cara, fala, me perdoa o jeito que eu falei. Né? Foi mal. Por quê? Porque você pode falar as coisas de uma maneira muito mais tranquila, né? A Ivana, que dá muita ordem lá para as pessoas, você pode falar com graça, que vem do céu, sem precisar ser dura e ofender ninguém. Amém? Muito bem. Aí, para o Edson ficar muito feliz, nós estamos na página 30, Edson. Tá bom? O que eu fiz? Eu dei uma passada. Vocês vão ver que eu pulei a página 28 e 29. Quem quiser perder o sono de madrugada e quiser desvendar essa página aqui, eu acho que fica aí uma boa lição de casa. Olha o outro lá com sono. Perdeu o sono, né, Edson? Aí você vai ler essa página aqui. Ela é linda, mas ela é complicadinha, tá? Um dia você chega lá. Como diz a minha amiga... o sono, mas o sono corre atrás de mim, viu? Ah, que bênção! Isso é bom, hein? Amém. Isso é Vou bom. dormir. Fico feliz que você dorme bem. Aí, vamos ver. Essa é uma representação gráfica de quem sou eu e de quem é você, tá? Você vai começar de baixo para cima. Olha o euzinho lá, tá? E aí, o que eu tenho nesse diagrama? Eu tenho o meu corpo. Meu corpo tem o quê? Sangue, tem ossos, tem carne. Viram tudo? Muito bem. Aí, lembrando, né, que nesse corpo eu tenho 5 sentidos, e lembrando que esses 5 sentidos é que me fazem pecar, que me fazem ir contra o que Deus quer para mim. Aí, tenho a minha alma, tá? Psicologia, hein, gente? E o que tem nessa alma? Tem a vontade, tem o intelecto, tem as minhas emoções. Ah, o que mais que eu sou? Eu tenho um espírito. Quem é esse espírito? Eu tenho uma consciência nesse espírito. Todo ser humano tem uma consciência, tá bom? E revelação e comunhão. Então, revelação e comunhão se dá no espírito. Agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, como ficou o homem caído? O homem ficou, o corpo, já falei que ficou, como é que fala? O corpo ficou, vai envelhecendo, tá? A alma, como que ficou a minha alma? A minha vontade ficou rebelde. Nossa, quantas vezes eu sou turrão com algumas coisas. Quantas vezes eu sei que eu não devo fazer aquilo e eu faço. Então, isso é a vontade rebelde que ficou com o homem caído. Aí tem o meu intelecto, a minha razão. Aí, o que acontece? Meus pensamentos são impuros. Eu penso coisas que eu não devia pensar. Eu julgo as pessoas. Aí elas fazem alguma coisa, logo eu posso até nem falar, mas aqui eu penso algo mal dela. Sou só eu ou vocês também? Aí, que mais? E as minhas emoções, como é que ficaram? Elas ficaram enfermas. Eu fico sentida, eu fico magoada, eu sofro, eu choro, eu fico... como é que fala? As minhas emoções... Fala. Com medo. Eu fico com medo, né? Então, isso mesmo, que foi aqui a primeira coisa que aconteceu lá no Éden, né, Samuel? E como que ficou meu espírito? Esse espírito a consciência é o meu atributo espiritual. Através das revelações
e que ficou tudo morto aqui. Minha comunhão com Deus ficou morta, eu não tenho uma revelação de Deus, mas a consciência ficou aí. O que acontece? Nasci de novo. Convidei Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador. E agora? Agora eu começo a ter revelação de quem é Jesus na minha vida. E começo a ter comunhão. Restabelece a minha comunhão com Deus. Ah, então tudo isso acontece no meu espírito? Sim. Primeiro no espírito, depois Deus vai cuidando da minha alma, vai mudando a minha vontade, ela vai deixando de ser rebelde. Aí, o meu intelecto, aí eu vou mudando de mente. Romanos fala isso pra gente. O que Romanos fala? É que nós devemos não nos conformarmos com esse mundo e com os valores desse mundo. Nós temos que buscar as coisas que são do alto, que é isso que vai permanecer para sempre. E eu vou eliminando, aprendendo a tirar os pensamentos impuros e mudar a minha mente. Muito bem. E como que ficam minhas emoções? Eu vou trabalhando com elas. Né? Então, tem pessoas que falam assim, psicólogo me ajuda. Concordo plenamente, psicólogo é muito bom, mas psicólogo vai até um limite, mais que isso ele não vai. Então, é aí que entra a parte espiritual. Muito bem, e Jesus entrou na história. Quando Jesus entra na história, como que fica, como que eu fico em relação ao corpo, alma e espírito? Eu começo a ter autoridade e submissão de Jesus na minha vida de novo. Aquilo que eu perdi no Éden começa a ser restaurado. Pensa comigo, eu nasci em pecado. Nada é automático, é cultivado. Por isso eu falo, é que nem... Hoje você é um profissional muito melhor do que você era quando você começou a trabalhar. Por quê? Porque você foi se procurando ser cada dia melhor, fazendo cursos, indo atrás, e você foi aprendendo melhor. Hoje a coisa flui muito mais. E como que vai ficar? Aí Jesus também entra e vai mudar a minha vontade, vai mudar intelecto, emoção, e o meu espírito foi a primeira coisa que ele trabalhou. Mas o meu relacionamento com Deus vai cada dia se estreitando mais. Quanto mais eu conheço Deus, ele é infinito, né? Ivana falou, nós somos muito limitados, Deus é ilimitado. Então, eu vou conhecendo, cada vez ele se dá mais a conhecer. Sabe quem limita esse conhecimento de Deus? Eu. Se eu buscá-lo, ele vai se deixar achar. Se eu não buscá-lo, ele não vai, tá bom? Aí, o meu relacionamento com os outros vai melhorar consideravelmente, tá? E o meu relacionamento com Deus, com certeza. Muito bem. Mas como que se processa esse negócio? Entrei na página 31. A graça de Deus e a libertação do pecado. Muito bem. Então, hoje, o homem caído era o quê? É um homem escravo do pecado. Por que ele é escravo? Porque o bem que ele quer, muitas vezes ele não consegue fazer, por mais esforço que ele faça. E o mal que ele não quer, isso ele faz. Mas, qual era o propósito inicial de Deus? Olha, eu criei vocês para nós vivermos em família. Eu criei vocês para que vocês me servissem. O que é servir Deus? Servir Deus é você trabalhar em favor dele. Em favor do quê? Do que ele é. Em favor do bem, em favor da retidão, em favor da bondade, da misericórdia. Então, os atributos dele é que você está servindo a Deus dessa maneira. E quando ele fala, aí ele vira e fala assim, mas como que se processa isso? Aí a gente vai ver que eu vou ler para vocês, e vocês vão ouvir o que eu vou ler.
Quer ver? Eu vou estar lendo Lucas 15 para vocês. Lucas 15, e a partir daí eu vou falar tudo o que o Lucas 15 tem, tá? Bom, então ele vai contar uma historinha, tá? Ele vai contar uma parábola, que é uma narrativa, tá? É uma alegoria, né? É uma história simbólica do que acontece com o homem para ele nascer de novo. Ouça o que eu vou ler. Eu vou estar lendo na NVT, tá? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse para o pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou para os seus campos para cuidar porcos. Ninguém lhe dava nada, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, guarda essa palavrinha, caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Vamos fazer um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. Perguntou aos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: o seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos estes anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando este teu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O que ele vai colocar aqui nessa historinha? Ele vai fazer uma analogia, né, uma semelhança do que acontece comigo e com você quando nós não estamos em Deus. Tá? Por quê? Porque ele vai contar a história de um homem que tentou viver do jeito dele, a vontade dele aí. Olha, Deus, o que o pai falou, ele colocou de lado, tá? Ele não quis dar atenção para isso. E é a mesma coisa quando a gente não quer Deus que interfira na vida da gente. Mas aí aí tem 2 tipos de tristeza. Ele, antes de cair em si, ele teve muita tristeza, porque ele começou a passar fome. A coisa estava feia para o lado dele. Os amigos adquiridos com dinheiro sumiu. E agora? Agora ele estava só. E agora o que ele faz? Aí ele fica triste. Só que tem 2 tipos de tristeza. Uma tristeza que me leva para Deus e uma tristeza que me afasta de Deus. Quer dizer, com Deus ou sem Deus, triste eu fico. Tá,
Só que a tristeza, segundo Deus, vai me fazer voltar para ele. E a outra vai me afastar cada vez mais dele. Quando eu vejo isso? Eu vejo isso quando Pedro... Lembra da história de Pedro? Jesus falou assim para ele, ô Pedro, você vai pisar na bola. Você vai pecar. Você vai me negar. Você vai falar que não me conhece. Como, Senhor? Passei 3 anos com o Senhor, vi tudo quanto é milagre. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Pois é, mas você vai pisar na bola comigo. O que aconteceu? Aconteceu exatamente como Jesus falou. Aí, quando as pessoas falaram, você estava com ele, Jesus estava levando para ser crucificado. Aí, pessoas simples, pessoas serviçais, viravam e falavam, você fala como ele, você estava com ele, você é galileu que nem ele. Ele virou e falou assim, não, vocês estão enganados, não, sou eu não. Aí o galo canta, e aí ele lembra. Quando ele bate um olho, tem uma cena que a gente vê, ele no pátio, porque era época de frio, estava em volta de uma fogueira, ele vê o olhar dele, bate com o olhar de Jesus. Isso é uma figura que a gente vê, se é verdade, não sei. Mas o que acontece? Ele saiu dali e foi chorar amargamente. E o que ele fez quando ele chorou? Deus, o senhor tinha razão, me perdoa. Meu pai. Mas ele buscou Deus. Davi também, outro exemplo do Velho Testamento, um homem que sempre caminhou com Deus. O que acontece com Davi? Viveu sempre direitinho, até que tinha todas as mulheres que ele queria e se engraçou com a mulher do outro. Olha o adultério aí. Para piorar, ela engravidou. Para piorar, ele matou o marido dela. Para piorar, casou com ela e o filho morreu. E aí, e agora? Lá passa um ano, chega um homem de Deus, ele temia Deus, Davi. Ele ouve, era rei. Ele poderia mandar matar esse homem que chegou para ele e falou assim, contou uma historinha e falou assim, aí ele, era uma historinha de uma ovelhinha, que chegou uma pessoa na casa de alguém, em vez do cara pegar uma ovelhinha, matar para oferecer para visita, foi pegar a ovelhinha do outro. Nossa, mas isso está muito errado. Precisa fazer justiça. Falou, pois é, rei, essa pessoa é você. Você tem todas as ovelhinhas que você queria. Você tem todas as mulheres que você quis casar. Você foi pegar a mulher do outro. Aí ele também caiu em si. Pediu perdão para Deus. E aí, mas também tem um outro tristeza, que é a tristeza que a gente sabe do Judas. O que Judas fez, Edson? Voltou para Deus? Voltou não, Edson. Sabe o que ele fez? Catou, porque ele falou que ele ia entregar Jesus se os sacerdotes dessem 30 moedas de prata para ele. Ele voltou lá para o sacerdote para ver se o homem ia dar uma solução para a situação dele. E foi os sacerdotes que falaram para ele, tem nada a ver comigo, se vira você, já está feito. Aí, o que ele fez com o dinheiro? Jogou o dinheiro, eu não quero esse dinheiro. Eu traí sangue inocente. Aí, o que o sacerdote, um homem, falou para ele? Isso é problema seu. O que ele fez? Foi se enforcar. Ele voltou-se para Deus? Não. O Adão e a Eva voltou-se para Deus, pediu perdão? Então, mas nós estamos aprendendo com os erros dos outros para a gente, quando fizer coisa errada, voltarmos para Deus. E aí a gente vê que é exatamente o que aconteceu com esses dois, o caso de Pedro e o caso de Davi, eles voltaram para o Pai, voltaram para Deus e se acertaram com Deus. Assim também nós devemos estar nos acertando. Quando eu convido Jesus para ser meu Senhor, meu Salvador, o meu espírito nasce. Pronto. Mas eu vou continuar fazendo coisa errada.
E o que eu vou fazer toda vez que eu fizer coisa errada? Eu não vou viver no pecado. Mas quando eu fizer coisa errada, eu vou a Deus e vou pedir perdão. E me acertar com as pessoas. Muito bem. O que Deus quer de mim? Estou no número 2 da página 32. Mudança de mente. O que Ele quer? Ele quer que quando eu tenho Deus no coração, a minha mente vai mudar. Volta uma página aí e vê a representação gráfica de quem eu sou. Olha lá, eu nasci de novo, meu espírito está vivo. Todo mundo foi para a página 30? E o que vai acontecer com a minha mente, com o meu intelecto? Vai começar a mudar. Muda da noite para o dia? Não. Muda se eu me expor à palavra todo dia. Tá bom? Mas que palavra que eu vou? Por onde eu vou começar nessa Bíblia tão imensa? Eu vou começar pegando a lição de hoje, por exemplo. Eu vou ler os versículos que eu não estou lendo, eu vou ler isso. Então, a lição de casa aí da Ivana, a leitura do Edson, do Leandro, da Rê, de cabeceira. Eu vou ler um pedacinho por dia. E aí? Aí eu estou lendo Bíblia, estou aprendendo e aí, como é que eu estou me formando? Eu estou sendo aquele homem sábio que está ouvindo, mas está praticando. Que é como aquele homem que fez a sua vida, como é que fala? Fincou a sua vida na rocha. Tá certo? Vai fazer a lição de casa, Edson? Vai, hein, Edson? Se depender da minha oração e do Samuel, você vai. Tá bom? Aí você pega uma folhinha por dia, tenho certeza que você vai ler bastante versículo e vai ler a lição inteira. Tá bom, Ivana? Quero ver, hein, Ivana? Ó, Ivana, hoje você chegou às 8, amanhã você vai chegar mais cedo. Eu sou uma miséria com esse negócio de tarefa de casa. Meu Deus do céu, acho que desde a escola. Olha, eu não tenho esperança. Toda vez... Nem eu. Uma hora eu consigo. Vai. Sabe por quê? Fala a verdade. Todo mundo aqui ama fazer, exercício físico? Eu gosto. Fazer o quê? Amar não, eu faço por obrigação. Eu também. É isso mesmo. Agora, eu já estou numa certa idade que eu não posso nem sonhar em parar. Então, eu falo que o meu Pilates, minhas caminhadas são assim. Sabe remédio de uso contínuo? Você tem que tomar todo dia, não, mas pelo menos 3, 4 vezes na semana, eu tenho que tomar esse remédio. Sabe por quê? Porque senão minha saúde vai deteriorar. Então, você vai fazer a mesma coisa com isso daqui. Devagarzinho, isso vai fazer parte da tua vida. Mas eu vou te dar uma má notícia. Você sempre vai ter luta. Sempre, tá? Por quê? Porque o teu corpo não quer, você fica com preguiça, tem um inimigo que não quer que você conheça Deus. Você pensa que ele quer que você conhece? É isso aí. Aí tem mais ainda. O Edson falou uma coisa muito boa. Aí, Edson, quando você for ler os versículos na Bíblia, você não vai pegar o celular. Porque o celular, aí a Renata resolve conversar com você, te manda, oi, mas que será que a minha irmã quer? Aí, então, você não vai pegar o celular. Você fala, eu estou proibido de ler Bíblia no celular. Por quê? Porque eu sei que aparecem 1000 informações que vai me fazer devagar. Estou falando mentira, Léo? Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu sou normal. Então, eu sei que vocês também são normal, né, Samuel? Então, o que acontece? Eu vou fazer um pouquinho cada dia. E eu e o Samuel estamos de cá orando para que isso aconteça o mais rápido possível. E aí, o que acontece? O que acontece? Quando eu
E quando eu começo a cultivar esse Deus na minha vida, sabe aquele poder do pecado sobre a tua vida? Sabe aquela culpa que você tem? Deus vai eliminando. Sabe por quê? Porque você vai lendo o versículo que está escrito no livrinho. Agora, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia fala algo que eu pedir perdão, não tenho que me condena. Sabe por quê? Tem um inimigo que fica assim na sua cabeça. O Edson, não adianta, Edson. Você não muda. Ixi, 50 anos você já viveu assim, quase 50 anos. Então, você vai continuar fazendo isso. Você não muda. Aí Deus vira e fala, muda. Por quê? Porque já não é mais as outras vozes que falam na tua cabeça que manda. Quem manda agora é o que a palavra de Deus diz sobre nós. Tá? E o que mais que ele fala? Você, além de ser liberto de toda a culpa e de todo tormento que ela produz, você também já fica sabendo que nada que eu faço vai me levar, vai me fazer chegar mais perto de Deus, a não ser crer naquilo que ele fez por mim na cruz. É? Mas e todas aquelas cestas básicas que eu dou no fim do ano para muitas creches? Não, você pode até dar, mas não com o intuito de comprar Deus, que você é bonzinho, porque para isso não resolve nada. E se eu quiser, e eu agora tendo Jesus e quiser dar? Aí é o fruto das suas ações, porque você tem Jesus, você dá para alegrar, mas não que aquilo... E se eu não fizer? Você continua salvo do mesmo jeito. Mas e se eu der? É porque eu quero ajudar as pessoas que têm menos. Você está entendendo? Os valores começam a mudar dentro de você. Você vai começar a praticar o bem, não para você se justificar diante de Deus, que ele tem que te levar para o céu porque você é bonzinho. Mas você vai praticar o bem porque você ama Deus. Ele está em primeiro lugar. Amém? Amém. Tá bom. Agora eu quero falar uma coisa séria. Quer dizer, tudo que eu falei foi sério. Agora eu quero falar uma coisa muito legal. Como que o Espírito Santo fala no meu coração? Como que fala, Edson? Fala para mim. Como que o Espírito Santo fala no nosso coração? Através do quê? Da palavra de Deus? Sim. Como que o Espírito Santo vai falar no coração? Através da palavra de Deus. Tá bom, mas como que ele vai falar através da palavra de Deus? Eu preciso fazer o quê? Tem algo que você pode fazer que eu não posso fazer por você. O que é? Ler essa palavra. Uhum. Tá? E o que ele fala? Que para eu ter certeza que eu sou filho de Deus, o que ele fala? Ele vai falar, lá em Romanos 10, acho que é no versículo 9, deixa eu ver se é esse mesmo. Isso mesmo, 8. Olha só o que ele fala, ouça aqui. Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. O que é que Deus requer de cada um de nós? Esta mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você é salvo. Só isso? Só. O quê? Pois crendo de coração que você é declarado justo e declarando com a boca que você é salvo. Então eu tenho que falar? Tenho que falar. Por que eu tenho que falar? Porque agora vai entrar uma coisa interessante. Tá? Você lembra o que o filho pródigo fez?
ele virou e falou assim, vou sair daqui, vou lá falar com meu pai. Vou chegar lá e vou falar assim para ele, ô pai, eu sei que eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, e eu sei que eu não sou digno mais de ser teu filho. Mas, por favor, eu estou passando fome, eu quero que o Senhor me contrata como um dos teus empregados. Tá. E ele fez isso? Fez. Quem eram as testemunhas quando ele fez isso? Os céus representa o pai. Você lembra os servos que estavam em volta? Quando o pai virou e falou assim, vai lá, pega uma roupa para ele. Vai lá, pega o anel. Vai lá, pega a sandália. E aí, o que o pai fez? Restaurou ele a posição de filho. Pôs roupa, pôs um anel de autoridade de filho e sandália nos pés. Quem que não andava com sandália naquela época? Os escravos. Filho andava calçado. Ele restaurou o filho, a posição de filho. Tá. E quem que estava perto que eu estava falando? Então, o pai, os empregados e o reino espiritual. Tá? E ele mesmo. Primeiro ele mesmo. Ele, o pai e os empregados. Quando você não tem compromisso com Deus e você quer vir a ter, você também faz esses 3 tipos de confissão. Você é o número 4. Eu estou aqui na página 33, número 4. Então, o que ele faz? Diante de mim mesmo. Eu quero esse Jesus na minha vida. Vira a página. Segundo, eu reconheço que Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados e eu quero ele no meu coração. Aí, diante dos homens, como que eu faço isso? Aí, a hora que eu faço, eu abro a minha boca e confesso diante dos homens e confesso que Jesus é Senhor e Jesus é o meu Salvador, tá? E depois, quando eu abro a boca e falo, quem é que está ouvindo o que eu estou falando? O pai, os empregados, que representa as pessoas, e o mundo espiritual, que não tem corpo. O mundo espiritual tem anjos, que a gente designa como os anjos de Deus, mas tem os demônios, que são os anjos de Satanás. Ah, então eles ouvem? Então eu preciso abrir a boca e fazer essa confissão? Preciso sim. E aí é que a hora eu preciso de uma pessoa, eu preciso de pessoas para falar isso. É aí que eu vou numa igreja, ou aí que eu vou diante de um líder espiritual da minha confiança e falo para ele, eu quero convidar Jesus para ser o meu Senhor e meu Salvador. E ele ser testemunha, e os demônios e os anjos de Deus também são. Muito bem. Aí, como que acontece? Eu passo a quê? Aí, geralmente, o líder espiritual vai orar com você e vai pedir, Deus, perdoa os pecados de cada um, no caso, perdoa os pecados da Mara, lava ela com teu sangue vertido naquela cruz, limpa dos seus pecados e escreve o nome dela no teu livro, Senhor. Ah, Deus Pai tem um livro no céu? Opa! E tem que estar escrito o meu nome lá. E aí? Como que fica o perdão dos pecados? Olha, eu estou no número 7. Tá? Como que fica os perdãos? O perdão dos meus pecados? Eu tenho que crer que eu não só pedi perdão dos meus pecados, como eu tenho que crer que Jesus me perdoou, que ele que não tinha pecado, morreu naquela cruz para que levasse naquela cruz todo o meu pecado e me desse a sua pureza, a sua justiça. Isso é por que jeito? Pela fé. Quem coloca fé no meu coração para eu crer nisso? O próprio Deus. Nossa, difícil crer nisso. Não, nada difícil. O que é difícil, eu viro para Deus e falo, Senhor, em nome de Jesus, torna verdade isso no meu coração. Eu não dou conta eu tenho pouca fé. Me ajuda a crer nisso, certo? E
Aí ele vai falar, aí lembra daquele tabernáculo que o sacerdote entrava uma vez por ano, sumo sacerdote, ia lá no Santo dos Santos e derramava o sangue em cima da tampa daquela arca. Para quê? Pedindo perdão por ele e por todas as pessoas que tinham ido lá pedir perdão. E se ele não morresse, é que o sangue foi aceito, certo? Sinal que o sumo sacerdote estava santo diante de Deus. E agora, aquele pecado lá só cobria o meu pecado. Agora, com Jesus, o meu pecado... E tem um livro do Velho Testamento que fala uma palavra que eu gosto muito. Os nossos pecados foram lançados no fundo do mar. Quando você chegar no céu, Edson, você pensa, quando for abrir teu livrinho lá, o livro do Edson, você vai falar assim, Senhor, o que é esses espaços em branco? Ele vai falar, não sei. São os pecados que ele apagou e lançou no fundo do mar. E você vai lembrar? Também não. Olha, se ele que é Deus, ele não vai lembrar, mas tem hora que a gente lembra de algumas coisas feias que a gente faz, não lembra? Ou fez, gente. Nossa, o que eu tinha que fazer? Ai, tem uma raiva de lembrar naquela época que eu fiz aquilo, que coisa mais triste. Ai, eu tenho vergonha de lembrar daquilo. Ah, você lembra. O diabo ajuda você a lembrar, mas Deus não lembra. Então, ele sim, que é o que importa para a nossa vida. E ele vira mais, fala assim, olha, só o sangue de Jesus tem poder de remover o pecado. Por isso eu tenho que valorizar aquele sacrifício de Jesus na cruz. E, lembrando mais, a cruz está vazia. Por que a cruz está vazia? Ele ficou na cruz, Edson? Não. Ressuscitou. Né, Ivan? Então, a minha cruz não tem mais ninguém lá, porque ele ressuscitou. Agora, tem um versículo que eu quero ler para vocês, João 15. Ai, deixa eu ver se eu vou achar. Vou achar em nome de Jesus. Pensa que é fácil, é? Tem tanta coisa aqui. Três alguma coisa. Uma pausa aí, porque eu estou achando. Ô, Edson, vê para mim. Edson não. Ô, Samuel, vê para mim aquele que fala assim, então eu sou filho de Deus. João... Aqui, 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ah, mas eu tenho filho. Tem? Pelos frutos, eu sei se eu tenho ou não. Como fruto? Quando você gosta muito de uma coisa, você se dedica para ela, não se dedica? Uhum. Então, é isso. Se ele está falando, quem crê no Filho, eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna. Ah, que bom. Agora, como que eu tenho certeza que eu creio mesmo? Se eu busco conhecer aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Amém? Senão, eu mesmo me contradizo que eu creio. Tá? Por quê? Ah, eu falo da boca para fora. A minha vida não é pautada nisso. A minha vida, por quê? Porque eu não tenho tempo para ele. Ué, que Deus é esse que você ama tanto que você não tem tempo para ele? Lembrando uma coisa, amados, uma coisa séria. Eu tenho que ser valorosos como vocês são, trabalhadores, ganho dinheiro honestamente. Tudo isso é muito bom. Mas tem uma coisa, tudo passa. Tudo passa. Como a Ivana disse, tem que cuidar da alma, porque a minha vida aqui é desse tamanho, é muito transitória. E a minha vida vai ser eterna com Deus.
Aí nós vamos em muita cachoeira lá no céu, viu, Ivana? Se eu não for no Mato Grosso, em Cuiabá, pelo menos no céu com você eu vou. Tá bom? Muito bem. Aí ele fala do novo nascimento. Ah, lá um grande sacerdote chamado, estou na página 35 fechando. Lógico que eu não cumpri minha palavra. São 9h11 e eu falei que era 9h04 que eu ia fechar. Aí ele fala, quem era o Nicodemos? Era um fariseu, da seita dos fariseus. Ele era um dos principais lá dos judeus, tá? Um membro influente, conhecia o Velho Testamento de trás para frente, frente para trás. Procura Jesus de noite. Jesus, o que eu faço para ser salvo? Como, Nicodemos? Você conhece tanto o Velho Testamento? Tipo assim, eu estou lá e você não me viu até hoje? Aí ele falou assim, você precisa nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, para você poder entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Aí, número 9, a água pode referir-se tanto ao nascer humano, físico, quanto ao renascimento da nossa alma, pela transformação que começa a acontecer nas águas do batismo. Nas águas do batismo? Mas eu fui batizada quando eu era bebê. Quando a minha mãe me levou, eu também. Só que quando eu tive entendimento, eu estava numa igreja que batizava assim, punha aguinha na cabeça quando a gente era criança. Aí, quando eu tive entendimento, eu falei, não, eu quero ir num lugar que batiza, porque eu hoje tenho entendimento, e eu quero batizar que nem Jesus, por imersão. Aí, continuando no número 9 lá, quando batizados, somos sepultados e também ressuscitados com Cristo, tá? Onde fala isso? O Romanos 6:4, que é a lição de casa, que vocês vão ler, que é muito lindo. Vai falar isso que eu estou falando. Número 10, para fechar. Assim que Adão pecou, morreu. Suas emoções, pensamentos e desejos foram degenerando. Seu corpo se corrompendo. Isto apenas demonstrava o poder da morte, que já abatera seu espírito, impedindo seu contato com Deus. Se em Adão todos morreram, em Cristo, todos os que nele creem nascem de novo. Amém? Amém. 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 Alguma dúvida? Edson, Ivana, Léo, Rê. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho. Agora está desvendada a alma. Pelo menos, a parte do Samuel, você ficou sabendo. Ó, Samuel, você pulga atrás da orelha em uma semana. 2 aulas já. Eu pensei que ia ser na aula passada, não foi também. Agora, É verdade, sim. não foi ainda. Ó, e eu quero, e a semana que vem, nós vamos ver essa graça, sabe, gente? Tem uma coisa muito linda que vocês têm que saber. Quando eu convido Jesus para ser meu Senhor, meu Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de mim. Sabe quem é o Espírito? É o poder de Deus para te dar sede de ler a palavra, sede de conversar com Ele, sede de querer conhecer mais dele. É o poder. O poder que te dá forças para você não fazer a coisa errada, que você não tinha poder antes. E a coisa errada acabava te vencendo. Tá bom? E esse poder não sai mais. Só se você virar e falar assim, Deus, eu não quero mais esse poder em mim. Aí, ele sempre vai te respeitar. Mas se você não falar, ele vai estar aí. E a sua vida, em comunhão com ele, vai ser de degrau, de glória em glória. Cada vez nós mais parecido com ele. Amém? Amém. 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 Amém.
Dúvidas, pode mandar no zap, ou a gente... Mas eu vou continuar orando para vocês lerem, que vocês vão amar essa lição. Deus abençoe. Amém. Uma renovação abençoada para o corpo de cada um dos nossos queridos cansados. Sonham que vocês estão numa esteira. Não.